Começaremos o segundo debate, que será feita a transmissão ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Na semana passada, nós fizemos o debate com os candidatos à Prefeitura de Votorantim e foi o primeiro debate ao vivo transmitido pela Web TV Jornal Cruzeiro do Sul. Este também será transmitido ao vivo. Você está no site www.cruzeirodosul.inf.br. Às 2 horas deste debate será transmitida também ao vivo pela TV Com, pelo canal 7 da NET e também pela Rádio Cruzeiro FM em 92,3. Toda a transmissão sendo feita ao vivo nestas 2 horas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. No auditório aqui também do Jornal Cruzeiro do Sul, nós estamos com os correligionários e outras equipes e também convidados, assinantes do Jornal Cruzeiro do Sul, que estão acompanhando em um telão esse segundo debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Para começar, nós faremos o primeiro bloco com a apresentação dos candidatos, que cada um terá 1 minuto para se apresentar, e depois faremos as perguntas do jornalista. Do jornalista Cruzeiro do Sul, terá 30 segundos para fazer o seu questionamento e os candidatos terão a resposta 1 minuto e 30 segundos para falar. Depois haverá uma pergunta complementar de 30 segundos e os candidatos também poderão responder a essa complementação por 30 segundos. Serão 3 perguntas iguais para os 4 candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Depois, do bloco 1, passaremos ao bloco 2. Este bloco, um dos mais importantes, é quando apresentaremos aqui no telão para os candidatos as perguntas dos sorocabanos feitas na semana passada na Praça Central de Sorocaba, em que eles fazem questionamentos. O Grupo Cruzeiro do Sul fez a escolha de 3 perguntas e essas 3 perguntas serão feitas aos 4 candidatos, que terão 2 minutos para responder, de acordo com um sorteio que será feito antes para sabermos quem será o primeiro a falar. E assim na sequência. O terceiro bloco é o mais importante, é o que haverá um embate político, é quando um candidato pergunta a outro candidato sobre suas propostas, sobre suas ideias, sobre seus pensamentos e projetos com relação à Prefeitura de Sorocaba e à cidade. Serão 2 rodadas de perguntas e a primeira pergunta do candidato será de 30 segundos e a resposta 1 minuto e 30 segundos. É neste bloco que teremos a réplica e a tréplica também, a réplica com 1 minuto e a tréplica também com 1 minuto. Depois da segunda rodada, teremos o encerramento, que são as considerações finais, em que os candidatos farão a sua consideração por 1 minuto, fazendo os agradecimentos e também convidando o eleitor para as eleições em 7 de outubro. Lembrando que estamos a menos de 1 mês das eleições em 7 de outubro, do primeiro turno aqui em Sorocaba, com os 4 candidatos. Já estamos com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba aqui em nossos estúdios, na Web TV, Jornal Cruzeiro do Sul. Pela ordem de sorteio anterior, o candidato Raul Marcelo, do PSOL, a candidata Yara Bernardi, do PT, o candidato Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, e o candidato Renato Amari, do PMDB. Neste momento, então, faremos o primeiro sorteio para que seja feita a composição das cadeiras, para sabermos quem serão os candidatos que ocuparão cada uma delas. Ok? Primeiro candidato, a candidata Yara Bernardi, número 13, PT, por gentileza. Candidato do PSOL, Raul Marcelo. Número 50. O candidato 45 do PSDB, Antônio Carlos Panunzio, por gentileza. E, dispensando o sorteio, o candidato Renato Amari, do PMDB, número 15. Por gentileza. Obrigado, Marina Costa. Com os candidatos já dispostos em suas cadeiras, iniciaremos o primeiro bloco. O primeiro bloco será iniciado com a apresentação de cada um dos candidatos por 1 minuto. Pela ordem do sorteio, o candidato irá até a tribuna para se apresentar aos eleitores de Sorocaba. Por gentileza, a candidata Yara Bernardi, 1 minuto de sua apresentação.
Boa noite a todos, os candidatos aqui presentes, a todos que nos acompanham nesse debate. Acho extremamente importante que nós façamos novamente essas discussões. A população está acompanhando muito mais nesta reta final de campanha, esses debates que nós estamos promovendo, que Sorocaba está promovendo. Parabenizo o jornal, a Rádio Cruzeiro do Sul, a TV Com. Minha trajetória política começou no Sindicato dos Professores, o Comitê Brasileiro pela Anistia, Fundação do Partido dos Trabalhadores, aqui em Sorocaba. Fui 14 anos vereadora, deputada federal por 2 mandatos, 8 anos, sempre defendendo a região de Sorocaba. Queremos agora um governo em Sorocaba, em sintonia com as metas nacionais, que foram implementadas no país pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Sorocaba em sintonia com o Brasil, com os bons projetos federais que nós podemos trazer para Sorocaba, para que nós cresçamos mais, com um desenvolvimento sustentável e bom para todos em Sorocaba. Muito obrigada. Obrigado, candidata. Na sequência, pela ordem do sorteio, o candidato Raul Marcelo tem 1 minuto para se apresentar. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul, os telespectadores da nossa TV Com, as pessoas que acompanham pela internet, os internautas, boa noite aos presentes, senhoras e os senhores candidatos, as equipes, a militância que acompanha no telão aqui no Jornal Cruzeiro do Sul. Eu quero parabenizar inicialmente a Fundação pela realização desse importante evento, dizer que o processo eleitoral e especialmente o debate, ele é muito importante para a formação da opinião dos eleitores da nossa cidade, e nós, nesse sentido, queremos expressar aqui os nossos objetivos em relação ao futuro da nossa cidade. Tenho 18 anos de vida pública, 8 anos no movimento estudantil e dando aula como professor, 10 anos ocupando mandato parlamentar, 6 anos como vereador, 4 anos como deputado estadual. Elaboramos um bom programa de governo para a cidade, baseado no tripé do desenvolvimento econômico, da justiça social e da democracia participativa. São com essas ideias que nós queremos governar Sorocaba. Candidato. Na sequência, convidamos o candidato Panunzio para que faça 1 minuto da sua apresentação. Muito boa noite a todos, os telespectadores da TV Com, da Rádio Jornal Cruzeiro do Sul, Jornal Cruzeiro do Sul, os candidatos aqui presentes. Eu quero, inicialmente, agradecer essa oportunidade, o debate e a candidatura. A candidatura vem num momento muito feliz, eu sou muito grato. Pude, ao longo de minha vida, acumular experiência, tendo sido prefeito de Sorocaba, tendo sido deputado federal por 4 mandatos, tendo presidido uma das fundações do governo do Estado de São Paulo, de trazer minha experiência agora, novamente, para governar Sorocaba. E governar Sorocaba num momento muito singular da sua história, num momento especial, num momento de transição, em que Sorocaba está passando da fase de cidade industrial para cidade tecnológica, de pretender dar continuidade a um governo que tem sido muito bem avaliado pela população, que é o governo do prefeito Vitor Lippe. Dar sequência às políticas públicas de cunho humanista. Muito obrigado. Na sequência, convidamos o candidato Amari para fazer 1 minuto da sua apresentação. Boa noite a todos, ouvintes, TV Com, Rádio Cruzeiro do Sul, internautas e ouvintes das rádios de Sorocaba. Eu quero ser prefeito, sim, de novo. Trabalhei muito durante 8 anos para transformar a cara dessa cidade, para dar uma estrutura de uma cidade grande. Estou muito entusiasmado com a minha candidatura, que é forte, é válida, em que pese alguns boatos que estão soltando por aí o dia inteiro, de que eu vou privatizar o SAI, de que eu vou acabar com Feira Livre, Feira da Barganha, acabar com o Projeto Sabe Tudo. Tudo isso é mentira, tudo isso é uma forma de tentar buscar diminuir a força da nossa candidatura. E é por isso que eu vou continuar lutando até o dia da eleição, para que a gente possa ganhar a eleição e eu possa cumprir a minha missão de, como sorocabano, dar sequência a todo esse trabalho que foi dado durante os 8 anos que eu fiz e durante esses anos que aconteceram depois da minha candidatura. Muito obrigado a todos. Ok. Cumprida, então, a primeira etapa do primeiro bloco do debate Eleições 2012, você está em www.cruzeirodosul.inf.br. Este debate com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba está sendo transmitido também pela Rádio Cruzeiro FM em 92,3.
ao vivo e também pela TV Com, no canal 7 da NET. Na sequência, vamos convidar o nosso colega, o jornalista Carlos Araújo, para que sente-se à mesa para nós fazermos a segunda parte do primeiro bloco, que são as perguntas formuladas pelos jornalistas do grupo aos 3 candidatos. São 3 perguntas iguais aos 4 candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Cada um terá 1 minuto e meio para responder. Depois haverá uma complementação feita pelo colega jornalista de 30 segundos. E, na sequência, o candidato terá mais 30 segundos também para responder essa complementação. Para a gente dar sequência, então, a essa segunda parte do primeiro bloco, nós vamos seguir a regra do primeiro sorteio feito entre os candidatos. Raul Marcelo será o primeiro, depois Yara Bernardi, a segunda, Antônio Carlos Panunzi, o terceiro, e Renato Amari, o quarto. O colega jornalista Carlos Araújo já está aqui presente, vou passar o microfone a ele para que faça, então, as perguntas aos nossos candidatos. A primeira pergunta é a seguinte: o orçamento da pasta de cultura, hoje, é um dos mais baixos entre as secretarias da Prefeitura. São 11 milhões e meio de reais por ano. Para uma comparação, em paisagismo, atualmente, o gasto é de 11,3 milhões por ano. Quando se fala em cultura na cidade, alguns projetos saltam aos olhos, como o SESC, a inauguração do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que é o MAX, o projeto Métis Cultural, que traz grandes nomes da música brasileira à cidade, o Schaeffler de música clássica e até o trabalho dos coletivos de arte, liderados por jovens da cidade. Ou seja, os grandes projetos estão nas mãos de produtores culturais ou instituições não ligadas ao município. E a administração municipal, quando que ela vai seguir os exemplos da iniciativa privada e começar a fazer acontecer nessa área tão importante para a cidade? Candidato Raul Marcelo, 1 minuto e meio para a resposta. A política cultural no nosso município ela tem uma importância enorme, tanto no que tange à inclusão social, principalmente de parcela enorme dos nossos jovens, que podem, através de eventos culturais, disseminação de atividades culturais, balé, a música, o teatro, a dança, enfim, nós podemos promover a inclusão social e fazer com que esses jovens se socializem. Portanto, as políticas culturais em Sorocaba hoje elas precisam deslanchar, né? Nós prevemos no nosso programa uma proposta para dobrar os recursos da LINC, a atual Lei de Incentivo à Cultura, e desburocratizá-la, para que grupos de teatro da periferia, grupos de música da periferia possam acessar esses recursos. Estabelecemos um princípio também, que é o princípio de que o Estado não faz cultura, né? O leste europeu tem uma experiência muito ruim nesse sentido, de Estado fazer a cultura, não. Quem faz a cultura é a sociedade civil, o Estado viabiliza a estrutura para que a sociedade civil desenvolva a cultura. Isso nós vamos fazer em Sorocaba, inclusive aumentando os recursos que foram levantados aqui. Portanto, nosso governo, as questões culturais vão ser muito importantes. Mas o fundamental é preservar a história da nossa cidade, a memória da nossa cidade. Nós tivemos uma experiência triste, recentemente, no Matadouro, né, que foi assaltado, peças importantes que fazem parte do acervo cultural da nossa cidade desapareceram, e é importante que a Prefeitura tenha uma política de cuidado extremo com a memória da nossa cidade. Portanto, nas questões culturais, nós vamos ter uma atenção especial, cuidar da nossa memória, descentralizar as atividades culturais, desburocratizar a LINC, aumentar os seus recursos e fazer com que a juventude possa ter a prática cultural nos bairros periféricos da cidade. Pela sua resposta, deu a entender que o senhor pretende conversar com a sociedade para a Prefeitura fazer a sua parte. Essas conversas serão como? O que o senhor vai oferecer para convencer a sociedade civil a participar dos projetos da Prefeitura? E quais serão esses projetos? Olha, eu disse aqui, na verdade a Prefeitura não vai elaborar os projetos, nós vamos chamar a sociedade civil para que a sociedade civil elabore os projetos e a Prefeitura entre com os recursos, sem em nenhum momento sequer estabelecer algum tipo de critério em relação às atividades culturais ou conceitos culturais ou da linha para as atividades culturais. Nós achamos que o Estado não pode intervir na autonomia necessária, crítica, ativa e viva da sociedade civil no que tange aos projetos culturais. Portanto, no nosso governo, nós queremos estabelecer parcerias em que a sociedade civil propõe os projetos e a Prefeitura, única e exclusivamente, faz o processo de financiamento sem a burocratização. Essa é a nossa ideia, porque nós achamos que é muito complicado, em qualquer momento,
que a Prefeitura estabeleça algum tipo de direcionamento político às atividades culturais. Ok, candidato, obrigado. Só uma correção. Candidato, muito obrigado. Ah, tem mais 30 segundos? Não, já foram. Já, Ele eu fez que a agradeço. complementação da pergunta, você completou com os 30 segundos, está ok. Tá joia. A primeira parte está feita. Aqui, pelas minhas anotações, nós seguiríamos a sequência feita anteriormente pelo jornal, porém, por solicitação da comissão, vamos fazer a inversão, embora o candidato Raul já tenha feito a sua manifestação, nós vamos retomar pelo sorteio feito no primeiro bloco, na primeira parte deste primeiro bloco. Vamos convidar, então, a candidata Yara Bernardi para que responda ao questionamento do colega Carlos Araújo. Preciso fazer a pergunta de novo? Acho que não é necessário. Nós queremos para Sorocaba, todos que nos acompanham, de fato, um plano municipal de cultura que nós não temos. E que a Secretaria tenha a importância devida, inclusive com a questão orçamentária. Há um debate nacional com relação a um sistema nacional de cultura, e que nós tenhamos, no mínimo, o orçamento de 1% para as secretarias de cultura em todo o Brasil, sejam municipais ou estaduais. E escrevemos nosso plano de cultura conversando com a classe artística. Nós temos um plano municipal que prevê a democratização, descentralização e universalização da cultura em Sorocaba, a valorização da classe artística local, a criação de cineclubes, espaços de contação de histórias, revitalização do teatro municipal, estimular e apoiar as atividades culturais populares e alternativas em toda a cidade, programas de ação cultural nos bairros, e uma integração muito clara hoje com a Secretaria de Educação, esportes e lazer. Penso que essas ações devem ser articuladas. Nós temos muitos espaços em Sorocaba, principalmente na área da educação, que não são utilizados para a cultura. Quando nós queremos, inclusive, uma educação integral nas escolas, nós deveremos aprimorar essa questão cultural. Que as crianças, os jovens tenham essa atenção e essa possibilidade de trabalharem a questão educacional junto com a cultura também. Queria que a senhora fizesse uma explicação ainda sobre os seus planos para arrecadar recursos para viabilizar esses planos. Nós temos recursos, um orçamento muito bom em Sorocaba. Nós poderemos trabalhar com outras formas de arrecadação, mas destinar, esta é uma meta nacional, inclusive com parcerias com o governo federal, de 1% do orçamento municipal para a área da cultura. Nós queremos descentralizar a cultura em todos os bairros da cidade. É uma cobrança muito grande hoje, tanto de idosos quanto dos jovens, de atividades culturais. E, inclusive, refazer tudo aquilo que a cidade perdeu anteriormente com relação às suas ações culturais, que eram históricas em Sorocaba. A festa do tropeiro, a festa de Aparecidinha, o nosso carnaval. Tempo. Queria agradecer. Obrigada. Primeiramente, eu quero fazer uma observação. Os 11,5 milhões que estão incluídos no orçamento vigente do ano para a cultura não restringem e nem são eles que viabilizam todas as atividades culturais da cidade. Outras secretarias, como educação, como esporte, tratam desse tema também. Portanto, na verdade, o montante de recursos públicos que são direcionados para a área cultural é maior, mas certamente é pouco, porque a cultura demanda mais recursos. Nós vamos ter que ver como é que vamos aprovar a lei, como vai ser aprovada a lei orçamentária do ano que vem, vai ser aprovada ainda neste ano. Eu desejo que ela tenha mais do que 1%, espero que tenha, e nós vamos ter que buscar recursos de parcerias para promovermos e incentivarmos atividades culturais nos bairros, nas diferentes regiões da cidade, não apenas essa tradicional da cidade. A tradicional vai ser levada aos bairros, e os bairros têm que travar entre si um diálogo permanente, uma construção permanente, um debate em torno de vários aspectos da cultura, das várias modalidades culturais, para o enriquecimento mútuo de toda a comunidade. Eu entendo que há boas perspectivas para nós trabalharmos essa questão da cultura, ainda que o orçamento possa até estar reduzido. Por que, na sua opinião, a Prefeitura tradicionalmente cuida da agenda cultural tradicional, que é importante, mas os grandes projetos, normalmente, quem traz é a iniciativa privada? O que tem de diferença entre a capacidade do setor público e a capacidade da iniciativa privada?
Veja, antes de mais nada, quem trouxe a iniciativa privada para participar das atividades culturais da cidade fui eu, quando prefeito, com a criação da Fundec. Essa foi uma ação do meu governo, há mais de 20 anos atrás. Foi a forma de trazer a iniciativa privada a também participar, financiar e apoiar a cultura, no caso, a música e a escola de música, que vem produzindo um trabalho fantástico na cidade. E nós pretendemos... Eu não vejo como problema, Araújo, o valor total do orçamento da cultura. Isso pode ser administrado, até porque, com um orçamento de 1.722 bilhões, a gente poderia remanejar, pelo menos no meu tempo, até 25% desse orçamento. Então, não vejo problema orçamentário em relação a isso. Quero dizer que, enquanto prefeito, eu implementei muitas ações na área cultural. Embora eu também concorde que a cultura tem que ser feita pelos artistas, pela sociedade organizada, e a prefeitura tem que bancar algumas vezes esses investimentos. Mas nós fizemos a LINC, a Lei de Incentivos Culturais, com 2% da receita do ISS efetivamente recebido, a gente distribui para os artistas em troca de trabalhos que eles desenvolvem de per si, né? Nós fizemos com que a Fundec funcionasse. Ela foi um braço da nossa administração durante os 8 anos. Nós criamos o Instituto Municipal de Música, nós criamos a Banda Marcial, a Orquestra Filarmônica Jovem, a Orquestra Sinfônica de Sorocaba, que era feita por artistas de Campinas, músicos de Campinas, nós fizemos com que fosse transformada gradativamente e hoje só de artistas e músicos sorocabanos. Fizemos a música na praça, fizemos a reforma do Teatro Municipal, ou seja, implementamos muito a cultura nesses 8 anos de governo. Eu queria saber se o senhor acha que isso é suficiente ou o que falta para ampliar esses projetos. Falta vontade política e trabalho, muito trabalho. E convocar e fazer parceria efetiva com os artistas de Sorocaba. É possível dar sequência. Eu falei o que eu fiz. Agora, eu posso fazer muito mais, com muito mais recursos financeiros decorrentes de um novo orçamento, um orçamento importantíssimo, de alta relevância, tá? Com os artistas que o Sorocaba já tem. Ok, candidato, obrigado. Vamos agora, nesta mesma sequência, para a pergunta de número 2, seguindo a mesma regra, convidando a primeira candidata, Yara Bernardi, depois Raul Marcelo, naquela inversão pelo sorteio feito no primeiro bloco. Vou passar o microfone, só um instantinho, candidato, passar o microfone ao jornalista Carlos Araújo para a segunda pergunta. A necessidade de mais creches tem dominado os debates sobre educação nesta campanha eleitoral. Mas educação também é ensino fundamental e ensino médio. No ensino fundamental, um dos problemas é a aprovação continuada, responsável pelo fenômeno do analfabetismo funcional, que gera estudantes que não sabem interpretar textos. No ensino médio, a evasão escolar é outro problema. São questões que mostram que não basta construir escolas. O desafio também é garantir qualidade de ensino. A pergunta é: qual é a sua estratégia para enfrentar essas questões e trabalhar pela melhoria da qualidade nas escolas de ensino fundamental e médio? Eu participei em parte desse debate. No Congresso Nacional está sendo elaborado agora o Plano Nacional de Educação, que são as metas para os próximos 10 anos, o que o Brasil vai fazer. E essa questão da qualidade do ensino se coloca como primordial. Aqui em Sorocaba, nós temos que ter uma total reformulação. Os profissionais, a melhor coisa que a gente pode fazer para investir na qualidade da educação é investir nos profissionais. Há um descontentamento muito grande na rede hoje. E os pais acompanham isso. Os pais acompanham, inclusive, muitas vezes, quando as crianças não se alfabetizam, não estão aprendendo o que deveriam aprender na idade certa. O investimento no profissional da educação, para nós, é essencial, além de construir prédios. Evidentemente que nós temos que expandir a rede. A educação infantil ela precisa ser acessível a todos que precisam, a todas as crianças. É meta que toda criança faça educação infantil.
ao ensino fundamental e todos os jovens cheguem no ensino médio. Isso é meta, tem que ser cumprida por todos os governos. Nós queremos, e eu tenho uma atenção especial com os professores alfabetizadores. Esses hoje não merecem, na administração atual, a devida importância. Inclusive, têm salários mais baixos, que eu acho uma situação absurda. Aquele professor alfabetizador, que tem que permanecer como professor alfabetizador, tem que ter a experiência, adquirir a experiência e merecer toda a atenção, hoje recebe menos com a mesma diplomação, com os mesmos requisitos de um professor que trabalha no ensino fundamental ou no ensino médio. Nós vamos valorizar esses profissionais, com certeza. E onde... pois não, desculpe. Como é que a senhora vai fazer para buscar recursos para fazer essas inovações, valorização de professor? O que a senhora vai fazer para buscar recursos? O maior orçamento, quem nos assiste, o maior orçamento que nós temos de todas as pastas é o da educação, 350 milhões de reais. Acho que é perto disso. Maior que o orçamento de muitas cidades daqui do estado de São Paulo. Esses recursos precisam ser bem utilizados. Nós queremos implementar, de fato, reformular o plano de carreira dos profissionais da educação, que é necessário hoje, que se faz, ter uma melhoria salarial, permanência no cargo, melhores condições de trabalho, não só para os professores, mas para todos os profissionais da educação. Nós vamos perguntar ao Marcelo. É a mesma questão? Vai formular? Pode repetir a questão, é isso? Não, não precisa, mas é a mesma questão? É a mesma questão. Ah, tá, então vamos lá. A Coreia do Sul fez um processo interessante que se inverteu. O professor mais bem remunerado é o professor alfabetizador, no primeiro ano. E depois a remuneração vai caindo, caindo, até chegar no nível superior na universidade. Nós precisamos estabelecer esse tipo de conceito em nossa cidade. É inadmissível que os professores tenham que fazer manifestações em frente à prefeitura, vestidos de preto, como aconteceu no começo do ano, para defender salários iguais, né, o professor do início do ensino fundamental em relação aos professores do final do ensino fundamental. Então, nós vamos mudar isso em Sorocaba, vamos chamar os professores, vai fazer com que os professores vistam a camisa, né, para nós acabarmos com o analfabetismo funcional na rede. E também vamos dotar de infraestruturas as escolas, né? A ideia é a valorização dos trabalhadores em educação, iniciando pelos professores, mas da condição de trabalho. Então, a proposta nossa é reduzir o número de alunos por sala. Hoje nós temos salas de aula da rede municipal com 35 até 40 alunos. Nós vamos estabelecer um teto da primeira à oitava série, 20 alunos como meta, e o ensino médio, que nós temos 4 escolas apenas na cidade, 25 alunos por sala de aula como meta. Essa é a nossa proposta. O IDEB fez um diagnóstico, nós estamos até que razoavelmente bem da primeira à quarta série, estamos abaixo da média de 6, nós estamos com 5,7 da quinta à nona série em Sorocaba. Então, nós precisamos investir para reverter essa situação. E a ideia é valorizar os profissionais da educação e dar condições de trabalho, reduzindo o número de alunos por sala de aula, para que o professor possa saber o nome do aluno. Isso é fundamental no processo pedagógico. Sabemos que a rede municipal de ensino é imensa. Então, em quanto tempo o senhor pretende executar esses planos? Olha, o nosso programa de governo aponta em 4 anos. Né? Em 4 anos, para que a gente possa estabelecer essa média de alunos por sala de aula, a valorização do professor, é claro, dos trabalhadores da educação. Eu fui professor da rede em 1998, da rede pública, né? Trabalhando na periferia da nossa cidade. Nós conhecemos a realidade e sabemos da importância que tem você fazer um projeto como esse, reduzir o número de alunos por sala e valorizar o profissional da educação. A ideia é, durante os 4 anos, nós terminarmos o mandato com essa meta atingida e o orçamento, nós temos o estudo orçamentário dá conta disso. Eu, na verdade, quero concordar que a prioridade de todos é a educação, sem dúvida. E o município tem uma grande responsabilidade, que é o ensino infantil, a creche e o ensino fundamental. Em creche, em matéria de creche, nós estamos defasados. Ainda que eu tenha construído, quando prefeito, 17 creches municipais, quando o município tinha apenas 2, as administrações que vieram na sequência deram muito pouca atenção e quase nenhuma creche, vou especificando bem, creche, foi construída na sequência. Só agora o governo Vitor Lippe voltou a dar atenção para o assunto e até o final do governo, que está próximo, deverão ser entregues mais 23 creches. Portanto, há uma demanda muito grande por creches e nós vamos priorizar isso. E a outra prioridade, sem dúvida alguma, até olhando os resultados do INDEB, que mostrou a qualidade do ensino público municipal,
é fazer a municipalização total do ensino fundamental em Sorocaba. É importante que todas as crianças possam ter acesso às escolas municipais. Elas estão muito mais próximas da população, da fiscalização, a facilidade, o direito de fazer uma colocação, pedir uma melhoria, o contato, a comunicação entre os pais, a família dos alunos e a direção de ensino e a direção das escolas, nas escolas municipais, ela é muito próxima. Portanto, não tem sentido continuar mais com o ensino fundamental nas mãos do Estado. Nós esperamos tê-lo totalmente municipalizado. Não somente agora, como em outros debates, o senhor tem admitido que a administração municipal está defasada na questão das creches. Ou seja, é um ponto crítico que o senhor faz. E, ao mesmo tempo, uma administração que apoia a sua candidatura. Como é que o senhor explica? É uma contradição? O senhor admite um ponto crítico, ao mesmo tempo, de uma administração que apoia a sua candidatura. Não é nenhuma contradição. É a constatação de uma obviedade. Ou seja, eu acabei de dizer, construí 17 creches quando prefeito. Haviam 2, ficaram um total de 19. Nas administrações que vieram, não deram prioridade para a questão de creche. E quase nada foi feito. Voltou a fazer o governo Vitor Lippe. Vai deixar 23 creches. Então, a demanda total por creches não pôde ser atendida, ainda que ele tenha feito 23 creches. Portanto, é preciso continuar. Nós vamos avançar. Candidato Renato. Apenas um registro, eu não estou vendo 23 creches sendo construídas, estou vendo vários terrenos com tapume e nem fundação das creches, e em 110 dias de mandato, 100 dias de mandato, é impossível fazer. Creche não se vende em hipermercado, vai lá, compra uma creche e põe lá. Não acredito que isso possa acontecer nesse período de trânsito. Agora, eu acredito que essa discussão é mais ou menos homogênea, todos nós pensamos mais ou menos da mesma forma, não é? Eu quero apenas registrar que, quando o prefeito fui, eu dei um curso de pedagogia cidadã a todos os professores e professoras da rede pública municipal, dando condição, junto com a Unesp, que nós trouxemos para cá, eu dei a condição, então, de dar a eles qualificação técnica maior para poder implementar as ações do ensino fundamental. Não é? Em relação à construção de creches, eu vejo absolutamente necessidade. No meu tempo, eu recebi 56, todas desestruturadas e arrebentadas. Eu reformei 50 centros de educação infantil. Eu reformei 28 centros de saúde. Então, as escolas que tinham em Sorocaba foram praticamente reconstruídas da nossa administração. Em relação à revisão salarial, é necessário que se faça. Nós temos recursos hoje com o nosso orçamento para isso, não é? E eu vejo também, não vai dar tempo, eu falo na réplica. O senhor citou exemplos de obras que o senhor fez no seu governo, mas quanto disso foi suficiente, considerando que os resultados que vivemos são fruto de um processo histórico? Será que foi suficiente e o problema pode ter começado lá e acabado aqui? As escolas que nós construímos, em número de 39, nós colocamos todas as crianças dentro da sala de aula. Não ficou nenhuma criança fora da sala de aula. E nós não tínhamos reclamações de creche na nossa época. Hoje a gente tem diariamente. Nós temos quase 1000 crianças hoje fora de creche por falta de equipamentos públicos. Então, não vejo razão para que isso possa ter não acontecido no meu mandato. E eu queria também, para concluir, dizer que o orçamento de 420 milhões em educação dá condição a que a gente faça uma revisão salarial e melhore o salário dos professores. Obrigado. Vamos, então, para a terceira pergunta da segunda parte deste primeiro bloco. Será o encerramento do segundo bloco, em que o jornalista Carlos Araújo fará mais uma pergunta aos candidatos para que respondam em 1 minuto e meio. Depois, numa complementação de 30 segundos, eles possam complementar as ideias e as propostas referentes à pergunta feita pelo colega. A pergunta é: o que a lei da ficha limpa representa para o senhor ou senhora hoje? Olha, isso representa uma mobilização nacional.
uma cobrança muito grande da população brasileira, junto ao Congresso Nacional, inclusive com coleta de assinaturas, para que houvesse um posicionamento. E quem é candidato hoje, e a população pudesse saber em quem está votando, ter uma clareza maior da vida pregressa desse candidato, que ele se apresenta, como ele se comportou, inclusive, quando foi prefeito, executivo, deputado. Extremamente importante para a nação. Nós esperamos que ela seja cumprida na cidade de Sorocaba, em todo o Brasil, e isso está acontecendo. Muitos candidatos estão sendo aí barrados pela lei da ficha limpa, que infelizmente não valeu na eleição anterior, mas valeu nesta, está valendo nesta aqui. E é uma aspiração muito grande da população brasileira que ela tenha validade. Que os órgãos de justiça se posicionem rapidamente, inclusive antes do processo eleitoral acontecer, para que nós não tenhamos, inclusive, a possibilidade de pessoas que sejam votadas e depois barradas, assumindo um cargo no Executivo neste ano, no Executivo ou no Legislativo. Então, para mim, é de extrema importância no Brasil que a justiça seja feita, as decisões sejam rápidas e a população possa votar com segurança nos candidatos ficha limpa ou ficha suja. A lei da ficha limpa ela tem brechas. Isso pode trazer problemas. Como a senhora vê isso, a questão dos problemas e essas brechas? Inclusive na eleição passada, em que nós tivemos muitas dúvidas, pessoas foram apontadas, candidatos foram apontados para serem cassados e não foram. Acho que foram falhas que devem ser corrigidas nas eleições, porque deixam a dúvida, a indecisão, a falta de possibilidade clara da população saber em quem está votando. Houve brecha, sim, o Congresso Nacional deixou dúvidas com relação à lei que ainda são utilizadas pelos candidatos. Mas a lei está valendo, ela é extremamente importante para o país e que espero que ela tenha validade muito rápida neste momento. A lei da ficha limpa ela faz parte de um movimento cívico, não é? De cobrança, de reforma das instituições do nosso país, fim da impunidade. Nosso país tem um deputado federal que é procurado em 183 países pela Interpol, não é? Que o seu nome, inclusive, é sinônimo de desvio de recursos, que é o caso, por exemplo, do deputado federal Paulo Maluf, que é uma vergonha para todos nós. Então, existe uma cobrança hoje de toda a sociedade para que nós façamos um processo de reforma das nossas instituições. E a lei da ficha limpa é um ponto nesse movimento, não é? Uma vitória desse movimento, é uma lei de iniciativa popular, uma coisa fantástica. O povo foi para a rua, eu, aliás, contribuí coletando assinaturas no centro de Sorocaba. O povo foi para a rua, coletou assinatura, cumprindo toda aquela burocracia da legislação, milhões de assinaturas no Brasil inteiro, pressionou o Congresso Nacional, o Congresso titubeou, o povo foi para cima, junto com os meios de comunicação, apertou, saiu cheia de brechas. Esse é um problema, mas saiu a lei, eu acho que é um avanço. Agora as brechas estão colocadas e colocaram, de fato, uma situação constrangedora no processo eleitoral em nossa cidade, não é? Os candidatos que estão sendo impugnados pela lei da ficha limpa, não é? Corre o risco de ter a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral acontecendo pós-primeiro turno. E aí nós vamos ter uma situação difícil para o processo democrático, que é aquele eleitor que fez a opção do voto, que colocou a sua vontade ali na urna, e essa vontade ser praticamente cassada depois pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora nós precisamos reformar a lei para poder avançar mais. O senhor acredita na depuração política prometida pela ficha limpa, ou isso pode se transformar numa utopia e trazer uma decepção para a sociedade? Olha, Luiz Araújo, eu acredito que os processos licitatórios no Brasil, daqui para frente, vão ser tratados com mais carinho, mais respeito e mais cuidado, mais transparência. Eu acho que esse é o ponto importante da lei da ficha limpa. Agora, nós precisamos fazer uma série de outras reformas no Brasil, porque, infelizmente, o crime complexo, o crime do colarinho branco, esse é um crime que a impunidade graça nessa área, né? O ladrão de galinha vai preso de forma imediata, mas o crime dourado, que é o crime de fácil investigação, esse, de fato, é impunidade graça. Mas a lei da ficha limpa é um ponto importante, nós precisamos avançar cada vez mais, quiçá o povo faça mais leis nesse sentido. Esse é um tema que eu fico muito à vontade para tratar, até porque eu formei entre os deputados que trabalharam duro para transformar o projeto de lei de iniciativa popular em lei. Foi um momento muito difícil no Congresso. Havia muita resistência, e essa resistência foi até o final.
tentando barrar, tentando produzir brechas na lei. A lei, originalmente concebida para atender à vontade popular, era muito mais rígida. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar ela em conformidade com o que era o nosso desejo, inclusive com uma emenda de minha autoria, que não daria condições que, que os recursos tivessem efeito suspensivo, o que está gerando essa instabilidade hoje do ponto de vista jurídico. Eu só quero, me permita fazer aqui uma correção. O candidato Raul Marcelo, ele falou os candidatos que estão impugnados. Nós não temos candidatos, temos um candidato aqui em Sorocaba que está impugnado pela ficha limpa. Um candidato. Nós não temos o plural. Houve representação contra mim, eu ganhei na instância local, ganhei no Tribunal Regional Eleitoral e agora está, porque a representação segue, está sendo feita, no Tribunal Superior Eleitoral. E eu estou muito tranquilo, porque não tenho nenhuma condenação por improbidade na minha vida. Mas o senhor tem um recurso que ainda depende de avaliação no TSE. Exatamente. Tem um recurso, mas o recurso é de quem não se conformou tanto com a decisão local, que entendeu que não cabia denúncia sobre o meu caso na lei da ficha limpa, tanto com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que foi agravada e também, da mesma forma, por 2 vezes, o Tribunal Regional Eleitoral negou o dar provimento, e a pessoa, ou as pessoas por trás disso, tentam recorrer agora para tentar produzir uma pretensa igualdade entre candidaturas. Não existe essa igualdade jurídica. São situações totalmente diferentes. Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar também que eu estava no Congresso Nacional quando foi discutida a ficha limpa e eu votei favorável à ficha limpa, porque eu acho que tem que existir a ficha limpa. Agora, o que tem que existir também é a responsabilidade civil contra aqueles que usam a ficha limpa para tentar desqualificar políticos que pleiteiam um cargo. Isso nós temos que analisar e melhorar a lei nesse sentido. E responsabilizar civil e criminalmente essas pessoas. Né? Neste ano, eu fui impugnado com os mesmos processos, pelo mesmo processo que eu fui impugnado em 2010 e ganhei. Ganhei no Tribunal Regional Eleitoral e ganhei no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eu sou ficha limpa, sim. O que houve agora é que, mais uma vez, eu fui impugnado, provavelmente pela mesma pessoa que me impugnou, ou parceiro, até de partido, em 2010, e esta pessoa usou politicamente este recurso. E nós estamos recorrendo ao TSE, porque nós temos segurança jurídica, até porque eu sou ficha limpa, eu não sou outro tipo de ficha. Eu não tenho nenhum processo que qualifique, especifique a tipificação da ficha limpa. Eu não causei nenhuma lesão ao erário público, eu não agi com dolo e não agi com má fé. Eu simplesmente fiz mais de 2.000 obras em Sorocaba. Então, não é... Eu gostaria de perguntar ao senhor de onde vem a sua segurança jurídica. A segurança jurídica é que o processo por que eu estou sendo impugnado é do IDORT. E esse processo é que foi o argumento também para a decisão de 2010. E nós ganhamos no TRE, repito, e no TSE com um voto monocrático do ministro Marco Aurélio de Mello, que é do Supremo Tribunal Federal, dando condições para que eu disputasse a eleição de deputado. Não tenho segurança absoluta, sou candidato, vou para a luta, porque nós vamos ganhar do Tribunal Superior Eleitoral essa batalha. Ok, candidato. Obrigado. Encerramos assim, então, o primeiro bloco deste debate Eleições 2012 com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Lembrando apenas um recado que o direito de resposta é concedido sempre que um candidato citar outro diretamente pelo nome ou por referência clara que identifique o adversário. Estará, então, abrindo a possibilidade de direito de resposta que será igual ao tempo da resposta que estiver sendo dada. O direito de resposta será exercido após as réplicas e tréplicas, portanto, depois de completado o rito proposto para cada pergunta-resposta. E as condições para que a pessoa possa ter, o candidato possa ter o direito à resposta são ofensas pessoais, julgamento de valor em que se atinja de alguma maneira as qualidades morais, a honra e a imagem do citado, a acusação de irregularidade ou crime, a atribuição de ação, afirmação ou atitude comprometedores que possam ser desmentidas ou esclarecidas.
Você está em www.cruzeirodosul.inf.br acompanhando o debate Eleições 2012 com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Também a Rádio Cruzeiro FM em 92,3 está transmitindo ao vivo este debate, bem como a TV Com no canal 7 da NET. Faremos agora, então, agradecendo ao jornalista Carlos Araújo pelas perguntas, um intervalo de 3 minutos para que os candidatos possam se refrescar, possam manter contato com seus assessores aqui presentes e também voltar para o segundo bloco com as perguntas dos sorocabanos. Voltamos daqui a pouco. Muito bem, você está em www.cruzeirodosul.inf.br acompanhando o debate Eleições 2012 entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba aqui presentes em nosso estúdio. Nós estamos dando sequência agora ao segundo bloco deste debate. E este segundo bloco, então, serão feitas as 3 perguntas escolhidas pelo Grupo Editorial Jornal Cruzeiro do Sul, de 3 sorocabanos. Questões variadas, gerais, formuladas aos 4 candidatos. Saímos às ruas perguntando aos sorocabanos o que eles gostariam de perguntar aos 4 candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Cada candidato, pela ordem do sorteio feito no primeiro bloco, terá 2 minutos para responder a este questionamento. Neste caso, sem réplicas ou tréplicas. Você está acompanhando este debate ao vivo pela Rádio Cruzeiro do Sul, 92,3 MHz e também pela TV Com, canal 7 da NET. Vamos então dar sequência. As perguntas dos sorocabanos serão expostas em um telão para que todos os candidatos possam ouvir e depois ir à tribuna para respondê-las. Vamos então à primeira pergunta desta noite. O que eles poderiam fazer para resolver, né, a parte da saúde, né, dos postos, né, que tem pessoas muito sofrendo com o atendimento péssimo e a espera também, né. Então eu gostaria de saber como que eles vão resolver essa questão na área da saúde. Muito bem, candidata Yara Bernardi tem 2 minutos para responder o questionamento da senhora Genice do Novo Mundo. Olha, eu penso que a população sorocabana cobra esse serviço público hoje que deve ser prestado pela Prefeitura, que é a Rede Básica de Saúde, é um dos maiores dramas que atinge a população sorocabana. Nós temos que ter um choque de gestão na Rede Básica de Saúde. Contratação de profissionais, não há médicos nos postos de saúde, a rede de postos deve ser ampliada. Esses profissionais, não só os médicos, mas toda a equipe que atua num PA ou num posto de saúde, deve ter melhores salários, porque isso não está sendo atrativo hoje para os profissionais, que as equipes não são formadas, os concursos são feitos e não existem médicos. Nós queremos aumentar os leitos hospitalares, Sorocaba tem 95 leitos somente, da Santa Casa e do Hospital Evangélico. Nós queremos fazer novas parcerias com o GEPAS e o Hospital Santa Lucinda. São ações imediatas que nós temos que fazer. E fazer também esta parceria que tantas vezes foi prometida na cidade de Sorocaba e não cumprida pelos governos anteriores, da estratégia Programa de Saúde da Família, onde as equipes multidisciplinares atenderão as famílias nos bairros e saberão todas as ações que deverão ser feitas na área de saúde de modo integral, não simplesmente um médico num PA atendendo um paciente por 15 minutos. Queremos implantar também aqui o cartão SUS, para que haja um acompanhamento, tecnologia e acompanhamento, onde o cidadão for atendido, se saber por onde ele passou, aonde ele foi atendido, que receita ele teve, que acompanhamento médico ele teve. São ações imediatas. Mas o Programa de Saúde da Família, esse programa do governo federal, deverá ser implantado de fato na cidade, como foi prometido em anos anteriores e não aconteceu. E, evidentemente, a nossa proposta principal, que é a implantação do Hospital Municipal em Sorocaba, gerido pela Prefeitura Municipal, com recursos federais, com recursos municipais, para termos mais leitos e, evidentemente, cobrar também o pleno funcionamento do Hospital Regional, que é importante para Sorocaba e para toda a região. Esse é um dos maiores dramas que atinge a população sorocabana. Obrigado. Na sequência, o candidato Raul Marcelo faz a sua resposta ao questionamento de Genice, do Novo Mundo. Parabéns a Genice. Dizer a você, cidadã sorocabana, que essa questão é extremamente pertinente. De fato, é um drama hoje da nossa gente, as filas
para conseguir uma consulta com especialista, as filas nos postos de saúde, a falta de participação da população do entorno do posto de saúde na sua gestão, não é? A baixa remuneração dos médicos, que faz com que a prefeitura chame o concurso público e os médicos não se habilitem sequer para fazer as provas, não é? Portanto, nós precisamos, de fato, fazer uma profunda reforma no sistema de saúde na nossa cidade. E nós vamos começar isso colocando transparência e ética. Nós não vamos admitir mais que o governador coloque corruptos para administrar o nosso conjunto hospitalar de Sorocaba. Eu fui da CPI da Saúde na Assembleia e descobrimos lá uma quadrilha operando dentro do conjunto hospitalar de Sorocaba, que inclusive envolvia o secretário estadual de esporte, que tinha um cargo fantasma dentro do conjunto hospitalar de Sorocaba. Saiu no Fantástico até, as pessoas viram. E hoje nomeou-se ali um novo diretor, mas o prefeito tem responsabilidade. Nós vamos fiscalizar, sim, o conjunto hospitalar de Sorocaba para que ele dê dignidade no atendimento. 2, vamos implementar em Sorocaba o programa Saúde da Família. Hoje ele não atende 7% da população, segundo o DataSUS. Em Campinas, atende 30% da população. Nós queremos implementar ele em Sorocaba para que em 4 anos ele possa atender 300 mil sorocabanos. O custo de se ampliar o programa Saúde da Família em Sorocaba é de 30 milhões de reais. Nós estudamos o orçamento da cidade, Sorocaba tem condições de fazer isso. E vamos também combater as filas para a consulta com o especialista. Não é? Hoje a pessoa vai à policlínica e não consegue ser atendida. Por quê? Porque a policlínica já foi feita há mais de 10 anos, já está defasada. Nós queremos fazer uma nova policlínica na zona norte da cidade de Sorocaba para acabar com as filas nas especialidades hoje em nossa cidade. Nós não vamos nos comprometer com aquilo que nós não podemos entregar. Vamos fazer hospital se o governo colocar recursos, mas não vamos sair por aí divulgando que vamos fazer hospital e depois é muito simples, chega-se lá, não fiz por quê? Porque o governo colocou recursos. Tempo. Quem responde agora ao questionamento da senhora Genice do Novo Mundo é o candidato Panunzio. 2 minutos, candidato. Muito bem. O questionamento da Genice é o de muitos e muitos cidadãos sorocabanos que vence, às vezes, na amargura aí de esperar para ter uma consulta, esperar para ter uma internação, para uma cirurgia. Esta é uma situação que aflige a todos. E nós precisamos de medidas concretas. A primeira delas é realmente investir no Programa de Saúde da Família, o PSF. É um programa importante, ele precisa crescer, ele é pequeno aqui em Sorocaba, como está. Nós temos que criar mais unidades básicas de saúde, pelo menos umas 6 ou 7 mais unidades básicas de saúde. Nós vamos precisar criar uma unidade pré-hospitalar na zona leste da cidade, ou seja, a região da Nogueira Padilha, da Barcelona, que cobre aqui o Jardim Bandeirantes, a Avenida São Paulo. Por quê? Porque a inexistência dessa unidade, nós temos uma na zona oeste e outra na zona norte, acaba acarretando a sobrecarga na Santa Casa. E aí a gente vê aquela questão da doentes em macas nos corredores, filas e demoras no atendimento. Então, nós podemos, nos casos que não necessitam de internação hospitalar, resolver a unidade pré-hospitalar lá na Zona Leste. Isso será feito no nosso governo. E vamos também para a criação de um hospital público Zona Norte. Por que eu diferencio público ou municipal? Porque eu quero a participação das 3 instâncias de poder. Quero a participação das entidades do terceiro setor. É preciso isso para que a gente possa ter realmente o número de leitos necessários a uma cidade de 600 mil habitantes. E não dá para pensar que a gente não atende só cidadão sorocabano, porque as cidades menores não têm um nível de complexidade para atender sua população. É normal que venham ao conjunto hospitalar, venham à Santa Casa e certamente irão a um novo hospital que venha a ser feito. Eu quero lembrar que o governo do Estado está fazendo, o prefeito já doou a área, vai iniciar a construção de um novo conjunto hospitalar aqui para Sorocaba, no eixo da Raposo Tavares. Com isso, nós teremos o atendimento melhorado. Ok, candidato, obrigado. Quem responde agora ao questionamento da senhora Genice é o candidato Renato Amari. Fico muito feliz de ver os 3 candidatos falando do médico da família, usando outro nome. Nós criamos o médico da família aqui e o governo federal copiou de nós esse projeto, transformando em saúde da família. Então, eu fico muito feliz, até porque eu vou reativar. Não funciona o médico da família hoje em Sorocaba. Foi desativado praticamente em 90%. As reclamações que eu recebo hoje, por onde eu ando, pedem para que eu implemente e refaça o programa do médico da família. As coisas que eu faço ninguém mais vê, nunca aconteceu nada em Sorocaba de 97 a 2004, só aconteceu nos últimos 8 anos. O que eu fiz parece que não é nada, não fiz nada. Construí a policlínica, construí
a pronto-socorro da Santa Casa, revitalizei e reformei a policlínica, pois já era o Hospital São Severino que estava caindo aos pedaços, tá? Que custa mais caro reformar do que fazer. E a unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Reformamos 27 centros de saúde. Todos os centros de saúde estavam praticamente destruídos, e nós reformamos 27 centros de saúde. Quero fazer agora o médico da família, o cartão Saúde Fácil, que apareceu na televisão, nós vamos fazer o que Salvador já faz na Bahia, tá? E vai dar certo aqui, porque nós vamos informatizar o atendimento na saúde. As pessoas vão poder marcar consulta por telefone e pela internet, adiantando muito a situação. Vamos voltar ao programa de acamados, que eu fazia, onde a gente levava a injeção de insulina ao diabético na casa dele, e a gente atendia os doentes na casa dele. Era um processo que funcionava direitinho, que hoje já não existe mais também. Não é? Vamos fazer pressão no governo estadual para que resolva de uma forma definitiva o problema do hospital regional. Que cada hora é uma coisa que acontece e a situação fica cada vez mais em pânico. Vamos construir a unidade pré-hospitalar da Zona Leste e Sul e ampliar Zona Norte e Zona Oeste. Ok, candidato. Obrigado. Assim encerramos, então, as respostas ao primeiro questionamento de um sorocabano. Vamos na sequência agora à segunda pergunta feita por outro sorocabano. Vamos acompanhar. Eu queria perguntar o que eles têm em mãos referente à segurança, principalmente no lado onde eu moro, na Zona Leste, né? Tem crescido muito a parte de roubo, tráfico, essas coisas assim. Queria saber a opinião deles, o que eles têm a oferecer para a gente. Ok, então este é o Marcelo perguntando aqui a respeito da segurança, preocupado com a segurança no bairro. E quem usa o microfone agora é a candidata Yara Bernardi. Tem 2 minutos para a resposta, candidata. Esta questão é muito séria na cidade de Sorocaba e no estado de São Paulo. Eu não vejo mais uma atuação efetiva nas ruas de Sorocaba da Polícia Militar. Nós precisaríamos de pelo menos um batalhão a mais de 1.000 policiais militares na cidade de Sorocaba. O que nós temos hoje não contempla o nosso tamanho e uma cidade de 600 mil habitantes. Não acho correto a Guarda Municipal estar assumindo as funções que ela assume hoje, fazendo o trabalho que deveria ser da Polícia Militar, correndo atrás de meninos traficantes, prendendo meninos que se envolveram com o tráfico de drogas. Nós precisamos, de fato, de uma ação conjunta, de uma atuação efetiva da Polícia Civil, que também vejo que não está fazendo sua parte, inclusive em delegacias totalmente despreparadas e quase que desativadas na cidade de Sorocaba, delegacias sendo desativadas, quando nós precisaríamos de mais policiais civis e mais policiais militares. Uma atuação conjunta das polícias. No nosso governo, nós vamos fazer com que elas trabalhem de forma unificada. Um projeto de segurança para a cidade de Sorocaba, inclusive com recursos federais. O PRONASSE, no Ministério da Justiça, tem projeto. Nós precisaríamos apresentar projetos para recursos na cidade de Sorocaba para mais segurança efetiva. Policiais militares das ruas, policiais civis fazendo o seu trabalho, a Guarda Municipal fazendo para aquilo para o qual ela foi preparada, que é principalmente cuidar dos próprios municipais, e termos também Polícia Federal e outras ações em conjunto, e a Prefeitura Municipal colaborando com isso. Vejo que nós temos aí uma cobrança muito grande da população com roubos, assaltos, roubo de carros, assalto a residências, tráfico de drogas correndo solto na cidade. E não vejo, de fato, a repressão que deveria estar ocorrendo. E oferecemos, de fato, evidentemente, outras ações efetivas da Prefeitura Municipal, mas principalmente o trabalho conjunto das forças policiais na cidade de Sorocaba, num projeto de segurança que a cidade precisa. Ok, candidato, obrigado. Quem responde agora ao questionamento do sorocabano Marcelo Bertola é o candidato Raul Marcelo. 2 minutos, candidato. Marcelo Bertola, primeiro que nós devemos aqui parabenizar o trabalho dos servidores da área de segurança pública no nosso estado, porque estão fazendo muito em relação ao que ganham hoje. Nós temos 25 mil policiais militares fazendo o bico hoje no estado de São Paulo para poder sobreviver. Situação dos nossos servidores da área da Polícia Civil, especialmente, os delegados, os investigadores, trabalhando sem estrutura nenhuma, porque o governo do estado não cumpre com o seu papel constitucional, que é, de fato, investir e dar estrutura de segurança pública no nosso estado. Nosso governo vai fortalecer as parcerias, vai, na medida do possível, dentro das competências e das possibilidades,
estruturar e liberar recursos, inclusive, para poder viabilizar a estrutura de segurança pública na nossa cidade. Só que o nosso compromisso é o compromisso com a atenção primária na área da segurança. Nós vamos melhorar a iluminação pública, inclusive no seu bairro, melhorar a iluminação pública no centro da cidade, nos corredores comerciais dos bairros. Muitos bairros hoje em Sorocaba têm centros comerciais e nós precisamos melhorar a iluminação pública, fazer com que a Guarda Municipal esteja, assim, na porta das escolas. Eu vi os jornais do dia de hoje, uma merendeira traficando na porta da escola, isso é inadmissível. Nós devemos colocar a Guarda Municipal para cumprir o seu papel constitucional. Guarda Municipal na porta dos colégios, na porta das creches, nas feiras livres, não é? Nos estádios de futebol, acompanhando os campeonatos amadores da cidade, a Guarda Municipal cumprindo a sua função. E o papel mais importante da Prefeitura na prevenção, na atenção primária. Nós queremos fazer 10 novos centros esportivos em Sorocaba para fazer com que a juventude se afaste das drogas e pratique atividade de esporte e lazer, dotar esses centros esportivos de infraestrutura para que o jovem se afaste das drogas. E também, já disse no início, investir na atividade cultural para que o jovem fique longe desse mal que são as drogas hoje em nossa cidade. Portanto, o investimento do nosso governo será na atenção primária em segurança pública, que é a prevenção, trabalhando com mapa e com dados. O bairro que tem maior número de jovens em conflito com a lei vai ter prioridade nos investimentos do nosso governo. Ok, candidato, obrigado. Na sequência, o candidato Panunzio responde ao questionamento. É preciso olhar as competências constitucionais. A segurança pública é função do Estado. E é evidente que o prefeito pode pressionar para que aumente a presença, notadamente da Polícia Militar, que haja uma participação maior da Polícia Civil no combate à criminalidade para promover segurança. Mas a Prefeitura tem muitas competências na área da prevenção. E a Guarda Civil Municipal, ela vem fazendo um trabalho fantástico, de complementariedade. Ela não está contrariando a legislação vigente, a Constituição. Nós temos um centro onde todas as câmeras instaladas na cidade ficam permanentemente sob a vigilância da Guarda Civil Municipal e, quando acontece, ou está na iminência de acontecer alguma coisa pela observação, eles fazem um contato, tanto com as viaturas da Guarda, que fazem ronda por toda a cidade, em torno das escolas, para aumentar a proteção dos cidadãos, como com a Polícia Militar. A integração das polícias é fundamental. E a Prefeitura tem um papel tremendo para acabar com as áreas de mato, acabar com as zonas escuras, não bem iluminadas na cidade, melhorar a iluminação e, sobretudo, um papel social, ou seja, buscar a integração dos nossos jovens, levá-los para os centros esportivos, dar-se uma nova dinâmica aos centros esportivos, promover campeonatos regionais, interbairros, incentivar as atividades culturais para que o jovem tenha, uma aplicação, fique com o seu tempo ocupado com coisas úteis para a sua construção, o seu crescimento moral, o seu crescimento intelectual. Então, a Prefeitura tem que trabalhar em todas as áreas, nas áreas de policiamento, propriamente dito, e eu não concordo que a Guarda Civil Municipal tenha como responsabilidade olhar banco de jardim, olhar fonte pública, em praça pública. Ela tem, na verdade, que ajudar, sim, na proteção do cidadão sorocabano. Ok, candidato, obrigado. Na sequência, candidato Renato Amari. 2 minutos, candidato. Na verdade, segurança é responsabilidade e função do Estado, né? Mas cabe a nós, enquanto prefeitos dos municípios desse país, tomarmos iniciativas conjuntas, como fiz quando fui prefeito. Chamamos todas as polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Guarda Municipal, então, Guarda Municipal e mais a Prefeitura, e estabelecemos uma forma de trabalho conjunto, de forma a maximizar os equipamentos de cada uma das polícias, sem perder a sua soberania e a sua função, e o seu comando específico. Falaram em iluminação pública. Quando eu fui prefeito, eu troquei toda a iluminação pública de Sorocaba. 46 mil bicos de luz foram trocados da nossa administração, que tinha lâmpada mista, lâmpada incandescente, qualquer tipo de lâmpada outro. Nós trocamos por lâmpadas de vapor de sódio. Nós estamos precisando melhorar um pouco, porque já temos outras melhores alternativas. E a iluminação a LED, tá, é hoje a moderna, e nós vamos
tentar fazer toda a cidade de novo. Não sei se nós vamos conseguir, vamos ter tempo para isso e até recurso para isso. Mas a vontade é avançar o quanto mais numa melhoria da iluminação pública, que já fizemos, repito. Não é? Vamos ampliar o PROERD, que é um convênio especial feito com a Polícia Militar, que trabalha de uma forma maravilhosa, tá? Fazendo prevenção à droga, ensinando os garotos, as meninas, uma espécie de uma prevenção muito forte e que a Polícia Militar sabe fazer muito bem. E nós vamos continuar esse trabalho. Não é? A prevenção também do esporte, lazer, cultura. Nós vamos implementar o Centro Olímpico, que houve um compromisso do atual prefeito em fazer o Centro Olímpico, e não vai fazer o Centro Olímpico, mas eu vou fazer o Centro Olímpico. Não é? E dá para se fazer o Centro Olímpico dentro dos nossos 4 anos de mandato. E outras ações. Ok, candidato. Dentro do tempo. Assim, os candidatos responderam ao questionamento de Marcelo Bertola. Vamos agora acompanhar o terceiro questionamento de um sorocabano. Eu gostaria de perguntar o que vocês vão fazer para o trânsito de Sorocaba. Hoje o trânsito é um caos, né? E muito foi feito, pista de caminhada, porém continuam os estacionamentos e a gente continua com um trânsito caótico. Então eu queria saber o que vocês vão fazer. Alguns vereadores dizem que o trânsito de Sorocaba, a solução é tirar a linha de trem do meio da cidade, mas eu acredito que não seja isso. Ok? Para começar a resposta ao questionamento de Rosimeire, convidamos a candidata Yara Bernardi para fazer uso de 2 minutos. Olha, nós temos aqui perguntas da população que trazem a público perguntas, temas cruciantes, temas assim dramáticos, que é a questão da saúde e do transporte coletivo. 16 anos de PSDB em Sorocaba e nós conseguimos piorar o sistema de saúde, conseguimos piorar o trânsito, tornando-o caótico na cidade de Sorocaba. Eu vejo hoje propostas mirabolantes, propostas que vêm de Curitiba, que não se adaptam a Sorocaba, 20 anos de BRT em Curitiba, agora querem implantar como se ele fosse a solução miraculosa, milagrosa para a cidade de Sorocaba. Nós precisamos, e eu vou fazer como prefeito, ações imediatas. Primeiramente, a cidade tem que debater um plano de mobilidade urbana, que combine ciclovias, com calçadas, com corredores de ônibus, com sincronização de semáforos, onda verde, mas principalmente a priorização do transporte coletivo. Não podemos ficar em Sorocaba com uma das tarifas mais altas do Brasil. Nós vamos congelar a tarifa de transporte coletivo e diminuir essa tarifa. Foi feito na cidade de Votorantim e nós vamos fazer em Sorocaba também. Depois, nós vamos implantar os corredores de ônibus. Tecnologia na área do transporte coletivo. Precisamos de mais ônibus nas ruas e que eles andem mais rápidos que os carros. Precisamos de corredores. Eu não acredito hoje nessas propostas que estão sendo trazidas para Sorocaba. Eu acho que elas são verdadeiras para tapear a população, porque a URBS não tem hoje tecnologia sequer para sincronizar 2 semáforos numa pista em Sorocaba. Então, não me venham com propostas de fora. Precisamos de um plano e de propostas para Sorocaba, que serão construídas junto com a população sorocabana num plano de mobilidade urbana. Mas essas questões que eu coloquei são prioritárias. Corredores para ônibus, priorização do transporte coletivo, congelamento da tarifa, diminuição da nossa tarifa em Sorocaba para que as pessoas voltem a andar de ônibus. E não só priorizem o transporte individual, que também deverá ser levado em conta no nosso transporte. Ok, obrigado. Na sequência, o candidato Raul Marcelo. 2 minutos, candidato. Nós precisamos, de fato, em nossa cidade, enfrentar essa questão. Uma questão complexa, a cidade cresceu bastante, a frota de veículos aumentou assustadoramente e não foram feitos os investimentos necessários ao longo dos últimos anos para que a cidade pudesse ser dotada de infraestrutura e de conceitos modernos para enfrentar essa situação. Mas ainda é tempo de reverter esse quadro. O primeiro ponto nosso é adotar o conceito dentro da administração pública em Sorocaba da mobilidade urbana. O que diz esse conceito? Que é preciso estudar os deslocamentos que são feitos na cidade. E hoje nós temos um número grande de deslocamentos que são deslocamentos absolutamente desnecessários. Um aposentado que sai do seu bairro, vem até o centro para sacar o seu pagamento ou pagar uma conta, esse é um deslocamento que precisa ser evitado. Então, o nosso governo, a prefeitura vai fazer 2 movimentos. Dar incentivos para a iniciativa privada, para que nós tenhamos agências bancárias, né,
caixas eletrônicos nos bairros, para que as pessoas não precisem fazer esse tipo de deslocamento, que é um deslocamento evitável. 2, o site da Prefeitura precisa melhorar, e melhorar muito. O site da Prefeitura de São Paulo é um exemplo, ou de Campinas. A pessoa pode negociar um pagamento de uma dívida, fazer um pagamento de IPTU, tudo pela internet. Pode fazer um requerimento de informações pela internet, não precisa vir até a Prefeitura. A obra, por exemplo, da biblioteca lá da Prefeitura foi uma obra equivocada do ponto de vista da mobilidade urbana. O jovem tem que vir até aqui, o centro, o paço municipal, para poder recolher um livro, alugar um livro. Isso está equivocado. Então, a ideia é adotar esse conceito moderno dentro da administração pública. Todas as obras, o site da Prefeitura prestar serviço, não ser para promover o prefeito, e a iniciativa privada receber incentivos para descentralizar os seus serviços, especialmente os serviços bancários. E, por fim, investir pesadamente no transporte coletivo, priorizando os ônibus e os corredores exclusivos para os ônibus. Obrigado, candidato. Dando sequência, então, candidato Panunzio, 2 minutos, por gentileza. Quando se fala em trânsito, evidentemente, nós temos que lembrar esse crescimento da frota, que cresceu 50% nos últimos 5 anos, e o sistema viário da cidade não comporta. Daí a necessidade das grandes intervenções no sistema viário. Nós vamos cuidar disso, vamos cuidar sim. Vamos fazer a marginal direita do Rio Sorocaba, um trecho dela, pelo menos. Vamos procurar fazer uma alternativa que a gente está chamando de Nova Afonso Vergueiro. Vamos dar sequência ao Sorocaba Total, que faz a ligação entre bairros da Zona Norte e Zona Oeste. E vamos ver se a gente consegue fechar um anel rodoviário em torno da cidade. É preciso pensar na questão da linha férrea, que corta a cidade com trem de carga, que não carrega nem descarrega um parafuso aqui em Sorocaba, e separa, divide a cidade em 2. Nós temos que buscar uma solução para isso, e vamos buscar junto ao governo federal. Já fez em outras cidades, tirar os trilhos, tirar o trem de carga, ou então deixar os trilhos para uma solução que seja transporte de passageiros. Sorocaba e a região já comportam isso. Nós temos que buscar isso. Fala-se que o modelo de Curitiba não serve. Há 20 anos atrás, ou mais de 20, quando eu fiz a verdadeira revolução no transporte coletivo, implantei o sistema que funciona até hoje e que, na época, se transformou, ao lado de Curitiba, no sistema padrão para o Brasil, foi baseado no que acontecia lá. Portanto, é possível, quando se fala em corredor exclusivo, buscar corredor exclusivo, faixas preferenciais para o transporte coletivo. O transporte coletivo tem que ter preferência. Ele leva, um ônibus pode levar 50, pode levar, se o ônibus for acoplado, for duplo, pode levar 100 passageiros, 150 passageiros, ele tem que ter preferência sobre o automóvel. E nós temos que ter uma filosofia, e que eu pretendo adotar, sendo eleito, é o seguinte: vá de ônibus e chegue antes. Isso precisa se tornar uma realidade. A integração, nós implantamos quando eu fui prefeito de Sorocaba. Hoje, a integração acontece sem a necessidade de parar em terminal. Ok, candidato. Obrigado. Candidato Renato Amari, 2 minutos. Quando registrei o meu plano de governo no cartório eleitoral, eu coloquei o meu projeto do BRT. Fui o único dos 4 que colocou o projeto do BRT, porque eu já conhecia de Curitiba e eu acho viável em Sorocaba. Não nos moldes como está sendo visto aí, colocar BRT na Comendador Oetler, porque o BRT é um ônibus que pode levar 250 passageiros, mas tem que ter avenidas especiais que nós temos que construir e adaptar, que sejam mais largas. Não pode ter 7, 8 metros para você colocar um BRT. Então, você precisa estudar. Eu exatamente não sei aonde, mas sei que pode e vou buscar fazer o BRT, que vai ajudar, pelo menos parcialmente, o problema do trânsito de Sorocaba, que realmente é constituído de uma situação caótica por conta do aumento grande de veículos andando na cidade. Né? E vamos fazer o anel viário, que também foi um compromisso do atual prefeito e que não foi feito. Nós vamos fazer o anel viário, é a Raposo Tavares, ligação com a Castelinho através da rodovia Charuri, Castelinho passando pelo Éden Cajuru, pegando a Castelo Branco e saindo por volta do local aí onde estava Jorge Oetler, fazendo uma linha até a Raposo Tavares, no quilômetro 104, 105, mais ou menos por aí. Isso aliviaria também e poderia ter nesta pista o BRT funcionando. Acho também que nós temos que reformar essa história da URBS. A URBS está cansada, temos que fazer com que os semáforos
de Sorocaba sejam revistos todos, e nós vamos rever esse sistema de semáforo, que é um caos para a cidade, não tem nenhuma sequência, sincronização, não tem nada. E o VLT que nós vamos estudar, é muito difícil, porque é uma concessão para a LL dos trilhos, mas nós vamos estudar o que a gente pode fazer em termos de veículos leves sobre trilhos. Ok, candidato, muito obrigado. Assim, encerramos a participação dos candidatos à Prefeitura de Sorocaba no segundo bloco. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco voltaremos com o terceiro bloco. O terceiro bloco que promete esquentar um pouco os ânimos, até porque agora os candidatos farão perguntas entre si por 2 rodadas. Você está acompanhando o debate Eleições 2012 entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba no site www.cruzeirodosul.enf.br, que também está sendo transmitido pela Rádio Cruzeiro FM em 92,3 e também pela TV Com no canal 7 da NET. Voltamos daqui a pouco.